O Simp oferece ao associado a telemedicina, consulta médica à distância. Significa ser atendido de qualquer lugar, em qualquer dia e hora. Se você se associar ao Simp por R$10 por mês, você terá direito à telemedicina a partir de R$5 por mês por pessoa. Mais opções, acesse o QR Code. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O economista Otto Nogami trazendo informações e atualizações do cenário econômico. O seminário Lide Trabalho, que aconteceu na última quinta-feira na Casa Lide em São Paulo, evento que abordou o tema Desafios e Oportunidades no Mundo do Trabalho. O auditor e contador Vitor Estanquevicius comentando importantes temas da área contábil. Também esteve conosco o economista Roberto Luiz Troster. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe a psicóloga Sandra Luzia Assis da Silva. Fique conosco. O ambiente econômico global realmente está numa forte transição. Observamos desacelerações ao redor do mundo, tensões geopolíticas, inflação persistente, políticas monetárias recessivas no sentido de que tentar dar uma esfriada na atividade econômica, ou seja, acaba contribuindo para todo esse processo de baixa atividade econômica. Temos a volatilidade do mercado financeiro. E, indiscutivelmente, a China, não que ela esteja vivendo um momento recessivo, mas as perspectivas de crescimento já são menores. Tudo isso acaba refletindo o mundo afora, impactando principalmente para aquelas economias consideradas emergentes. Quando a gente observa, por exemplo, os Estados Unidos com alto estoque de petróleo, isso tende a fazer com que os preços dessa commodity acabe caindo. E esse esfriamento da atividade econômica também faz com que a demanda por commodities também se retraia. Tudo isso, combinado, leva realmente a um momento de incerteza muito grande. Podemos até mesmo dizer que a economia global está passando por um momento forte de inflexão. Como evitar tudo isso daí? Como evitar que tudo isso afete a economia mundial? Então, o que se observa é que há uma necessidade de uma nova ordem econômica internacional, que os países procurem encontrar uma base que dê sustentação a uma retomada do processo econômico. Indiscutivelmente, quando falamos, por exemplo, de movimentos cíclicos da economia, nós estamos vendo aí como se estivéssemos vendo um retrovisor de que o que está acontecendo nos dias de hoje se assemelha muito àquilo que a economia mundial já vivenciou algumas décadas atrás. Então, levando em consideração todos esses aspectos, é um momento de reflexão muito forte, principalmente para os governos, para que a gente possa, então, além dessa retomada da economia mundial, buscar o equilíbrio nas relações e que deem sustentação a todo esse processo de crescimento e desenvolvimento. Os desafios e oportunidades no mundo do trabalho foram os temas principais do seminário Lide Trabalho, que aconteceu no dia 24 de outubro, quinta-feira, na Casa Lide, em São Paulo. Autoridades e especialistas no tema debateram os desafios e perspectivas do mercado de trabalho no Brasil para os próximos anos. O consenso foi a importância do diálogo e da negociação permanente. Primeiro, a importância da presença do Simp, através do seu presidente, o Joseph Cury, num debate tão importante como esse, do trabalho, sob a liderança do Ricardo Patá, que é o head do setor de trabalho no LIDE e, ao mesmo tempo, presidente da UGT, uma das maiores centrais sindicais do país. Todos aqui, empregados e empregadores, durante esse debate,
entenderam que o diálogo tem que ser sempre muito preservado, muito fluido e muito praticado entre as empresas empregadoras e aqueles que são trabalhadores. Apenas a interpretação da lei não é suficiente. Nós vimos aqui disfunções enormes de interpretação por parte da Justiça Trabalhista Regional ou mesmo dos tribunais superiores, muitas vezes beneficiando ou prejudicando as partes interessadas. O maior país do mundo, a maior economia do mundo, Estados Unidos da América, não tem justiça trabalhista. Por quê? Porque não há essas interpretações múltiplas em relação aos que trabalham e deixam de trabalhar, ou porque são dispensados, ou porque encerram, ou porque decidem mudar de empresa. Então, o Brasil precisa evoluir ainda mais. Talvez na própria legislação, embora tenhamos evoluído muito na reforma trabalhista, discutida e aprovada no governo do presidente Michel Temer, mas ainda falta mais diálogo e, a meu ver, mais maturidade nessa área. Um dos atributos, uma das funções mais importantes para você, administrador, você sócio de uma empresa, é perseguir com total disposição e firmeza a retidão fiscal da sua empresa, do seu CNPJ, do seu CPF enquanto sócio acionista de uma empresa. A regularidade fiscal. No âmbito da Receita Federal, no âmbito da União, você, pessoa física, crie, administrador, crie um ato constante, contínuo, semanal, mensal que seja, para verificar se o seu CPF, se o CNPJ da sua empresa estão regulares no âmbito da Receita Federal, da União. O mesmo vale você que é também contribuinte para o Estado. Você tem uma inscrição estadual, a sua empresa tem essa inscrição? Perfeitamente da mesma forma. Crie a rotina semanal, mensal, ato contínuo para você verificar se aquela inscrição estadual da sua empresa está regular, a retidão fiscal. O mesmo vale no âmbito municipal. Em cada prefeitura, você tem a sede aqui em São Paulo, você tem um CCM, um cadastro de contribuintes mobiliários, perfeitamente. Crie o mesmo hábito em todos os três âmbitos, federal, estadual e municipal. Veja, todos nós sabemos que 1/3 do PIB brasileiro são tributos. A carga tributária é pesadíssima. A reforma tributária deverá, portanto, à medida do possível, e assim esperamos, reduzir a carga tributária e proporcionar uma diminuição de obrigações acessórias que são custosas para você, empresário, para a contabilidade, os departamentos fiscais, tributários e jurídico. Precisamos de uma reforma tributária que contemple essa satisfação aos contribuintes. Menor carga tributária e simplificação absoluta. Pense nisso. Fui claro? Muito obrigado a todos. Sempre uma grande satisfação. Até a próxima oportunidade. Na última quinta-feira, no jornal Valor Econômico, eu publiquei um artigo: por que não incluir metas de spread bancário no debate? O artigo, os 3 primeiros parágrafos, são cópia letra por letra, sem mudar nada, do mesmo artigo, com o mesmo título que eu publiquei há 22 anos atrás, em setembro de 2002. Na época, você discutia metas de inflação, que era algo novo, só tinha 3 anos, e outras metas que estavam sendo discutidas na campanha eleitoral. Na época, eu fiz o diagnóstico de que você só tem um crescimento efetivo se você tiver margens de crédito baixa. O que está acontecendo no Brasil? No primeiro semestre desse ano, nós batemos todos os recordes históricos de inadimplência. Número de pessoas físicas, de pessoas jurídicas e de recuperação, negativadas e de recuperações judiciais. São recordes tristes que acabam corroendo a base de sustentação do sistema financeiro e de toda a sociedade. O que acontece? Os problemas continuam por quê? Porque há uma falha no entendimento
dos banqueiros, incluindo o Banco Central, do que tem que ser uma intermediação financeira correta. O diagnóstico, todas as medidas estão listadas lá, mas eu peço que uma só, agora que estão se criando grupos de trabalho para discutir o crédito, que é mais transparência. Hoje, para uma mesma taxa, para o mesmo número, você pode ter 8 valores diferentes. Você calcula taxa mês, taxa ano. Você calcula ano de 360 dias, ano de 252 dias. Custo do crédito e taxa do crédito. Quer dizer, é um absurdo, é uma confusão que só os mais sofisticados conseguem acontecer o que acontece. A nota de crédito do Banco Central também tem muitas distorções. O que acontece? Essas distorções não refletem precisamente quais são os custos e a inadimplência do crédito. Sem um bom diagnóstico, você nunca vai poder ter uma boa terapia. É importante mudar a mentalidade, mudar o entendimento do que é o crédito, ter mais transparência. Com isso, a gente consegue ter menos inadimplência e mais crescimento para o Brasil. Simp, 35 anos ao seu lado. O Simp cresceu e hoje estamos presentes nos 27 estados da federação, sempre na defesa do MEI, da micro e da pequena empresa. Venha você também fazer parte dessa história. Simp, 35 anos ao seu lado. Entrevista da semana. A nossa convidada de hoje é a doutora Sandra Luiza Assis da Silva. É psicólogo e o nosso tema é saúde mental. É um prazer tê-la conosco. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, Dr. Cury. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, me conta um pouquinho do trabalho que você desenvolve. Parece que você está num projeto extremamente grande, contratada e subcontratada pela ONU. Dá para nos contar um pouquinho dessa história? Sim. Esse ano, eu fui contratada como consultora em saúde mental pelo Escritório de Projetos da ONU, o NOPS. Ele está responsável por operacionalizar, auxiliar um comitê gestor, que está responsável por desenvolver ações de reparação de danos extrapatrimoniais causado pelo desastre da exploração da mineração do sal-gema em Maceió. Então, esse comitê ele foi criado em 2020 e está responsável, tem o trabalho, o objetivo de pensar em ações de reparação de danos extrapatrimoniais provocados por este desastre. O que são danos extrapatrimoniais? São danos que envolvem, relacionados com o deslocamento forçado que eles sofreram no território. São 5 bairros que sofreram um deslocamento forçado em função do desastre, Foi comprometida toda a questão da geração de renda, teve afetou a saúde mental dessa população, assim como muitos outros danos causados, Então, esse comitê, ele está pensando em ações. Então, nós estamos na primeira geração de projetos, e esse comitê é responsável para isso, e o escritório, o NOPS, ele é responsável por operacionalizar essas ações. Então, eu sou contratada desse escritório para auxiliar esse comitê a pensar em projetos, na minha área específica, Não é só saúde mental, tem causa animal, geração de renda também, mas auxiliar esse comitê a pensar quais são ações que possam ser importantes para reparar os danos extrapatrimoniais causados em função desse desastre. Nesse ano, nós temos acompanhado vários itens que imagino que deva estar sobrecarregando a sua área, como a tragédia no Rio Grande do Sul, guerras, furacões, enchentes, secas, etc. Isso afeta a saúde mental das pessoas? Como é que é essa mobilidade, essa movimentação em função dessas tragédias que parece que a tendência é ir aumentando pela crise climática? Isso mesmo, Dr. Cury. A gente tem, inclusive o Ministério da Saúde desenvolveu esse ano um documento que fala
sobre os efeitos da mudança climática na saúde das pessoas, inclusive saúde mental, né? Então, quando a gente pensa nas guerras, nos desastres, como no Rio Grande do Sul, além das pessoas que são atingidas diretamente, que a gente tem diversos efeitos à saúde mental, né? Desde efeitos psicológicos, né? Como relacionados a transtornos como o estresse pós-traumático, depressão, ansiedade. Temos também os efeitos psicossociais, né? Que são as relações que são rompidas, as relações que são perdidas, o território que é vivido, que é conhecido, a memória naquele território que é conhecido, ele é perdido também. Então, temos vários efeitos que esses eventos causam nas pessoas diretamente, mas também temos indiretamente. Nós, por exemplo, aqui em São Paulo, que não estávamos lá no Rio Grande do Sul, mas que nos sentimos afetados também por esse desastre. A exposição que a gente tem não só da violência, mas desses danos causados, dessas perdas todas, impacta e mexe na gente de alguma maneira. Em cada pessoa de uma maneira diferente, né? Isso depende muito dos recursos que cada um tem, porque pode acionar algum tipo de gatilho que nos remete a algum tipo de dor e sofrimento que nós já tínhamos, né? Além, é lógico, da solidariedade, da sensibilização pela dor do outro. Então, a gente pode dizer que a saúde mental ela é afetada tanto para as pessoas que são atingidas diretamente, mas também pode aquelas pessoas que de uma forma indireta se sentem afetadas por aquilo que está acontecendo. Vamos complicar um pouquinho mais. Tem sido rotina atos de violência ou por organizações criminosas ou por delinquência individualizada com homicídios, etc. Isto afeta a saúde mental das pessoas? Com certeza, né? Essa exposição, ela pode trazer muitos elementos, né? Pode trazer o medo, é um deles, né? A insegurança diante de um cenário desconhecido, que pode trazer algum tipo de dano, de prejuízo. Ela pode trazer angústia diante disso e além, como eu disse também, de tocar em cada um de nós, às vezes alguma questão, alguma ferida já vinculada a algum tipo de violência já vivida. Mas uma coisa importante, acho que é a insegurança, é aquilo que é incerto, de estar num território onde a gente não tem a garantia de que eu vou sair, vai acontecer alguma coisa, eu vou ter uma segurança ou eu não vou ter. Isso traz essas incertezas, ela pode trazer, ela pode afetar emocionalmente, né? Não significa que a gente vá desenvolver algum tipo de transtorno psicológico. Acho que é importante deixar claro que existe uma diferença do que é sofrimento psicológico, do que é transtorno psicológico. Então, o sofrimento psíquico, né, ele está relacionado a várias questões, mas não necessariamente a gente desenvolve algum tipo de transtorno psicopatológico, né? Eu acho que isso é importante deixar claro. Agora, nós temos vivido um momento de acúmulo de tensões, etc., com estresse empresarial, no emprego, no trabalho. E a grande indagação é, isso pode ser só no trabalho ou isso é um acúmulo de coisas, inclusive informações, visualizações, comunicações, enfim, todo aquele envolvimento da sociedade como um todo? Tá. Acho que duas coisas são importantes, né? Uma delas, a gente não pode deixar de falar, a questão da precarização do trabalho, né? A gente vive atualmente condições, por vezes, difíceis, né, de trabalho, que faz com que temos que buscar mais de uma oportunidade para conseguir sobreviver diante daquilo que nos é solicitado socialmente. Então, acho que esse é um ponto, a gente não pode deixar de olhar para isso, mas também o acúmulo de muitas coisas, né? O que é promover saúde mental? O adoecimento, o estresse no trabalho, esse adoecimento, ele também é causado quando eu não tenho uma qualidade de vida, quando eu não tenho uma saúde mental, né? O que é saúde mental? É um estado de bem-estar. Então, conseguir promover uma prevenção de saúde mental, isso pode me ajudar, pode ajudar, né,
que a gente, diante de uma situação difícil como no trabalho, a gente consiga lidar de uma maneira melhor. Mas com certeza o acúmulo de muitas tarefas, de muitas coisas, o que a sociedade vem nos impondo hoje, né? Cada vez mais a produtividade e ter que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, pode trazer também o que a gente chama de estresse agudo, né, que a gente pode entender, não necessariamente um transtorno, mas sim um sofrimento muito grande pelo acúmulo de muitas coisas atrelado a esse tipo de trabalho também. E ele é cumulativo. E ele é cumulativo, ele pode ser cumulativo. Agora, a grande indagação é, todos têm acesso a esse tratamento? Ótima pergunta. Eu acho que levar essa informação para todos e todas que estão assistindo é muito importante. Nós temos, sim, a saúde mental, ela é um direito garantido. Então, nós temos vários serviços de políticas públicas que oferecem esse tipo de cuidado. Dentro, por exemplo, da política pública de saúde, né, dentro do SUS. Nós temos esse serviço tanto a nível de atenção básica, numa unidade de saúde da família, numa UBS, quanto também no serviço especializado, que são os CAPs, né, que vão trabalhar e vão tratar a saúde mental já de uma forma mais especializada, quando é identificado que a pessoa tem algum transtorno. Temos também, além desses serviços, os serviços que são atendidos emergenciais. A pessoa teve uma crise, por exemplo, ela pode procurar um hospital, uma unidade de saúde, que ela vai ter um profissional que vai fazer esse acolhimento e fazer os encaminhamentos devidos. Então, sim, temos hoje, pela garantia do Sistema Único de Saúde, o acesso à saúde mental. Os casos mais graves, eles desembocam geralmente em que cenário? Olha, são vários, né? Então, a gente tem, dentro da saúde mental, hoje, né, a gente fala muito que nós vivemos numa sociedade com pessoas com muita depressão, com ansiedade. Então, a gente tem vários tipos, né, como tem a ansiedade, tem a depressão. Nós falamos agora sobre o mundo do trabalho, né, o mundo do trabalho, sobre as exigências que esse mundo nos impõe. Então, esse sofrimento, essas angústias, estávamos falando sobre mudanças climáticas também, sobre desastres. Acho que esse é um tipo de adoecimento mais específico, né, que a gente encontra esse tratamento nos CAPs, mas também temos outros tipos de adoecimento psicológicos, né, que a gente chama, são várias classificações. Tem os transtornos que a gente chama de transtornos afetivos, de humor, temos os transtornos de personalidade, aí casos, né, voltados mais um adoecimento da personalidade. Então, temos vários tipos de sofrimento, de transtornos psicológicos, e eles podem ser identificados nas mais diversas áreas. O suicídio, ele é uma consequência de um transtorno mental via de regra? Não necessariamente. Tem muitas pessoas falando, né, e isso é importante a gente entender, que o suicídio está atrelado a algum transtorno psicológico, e não necessariamente. Tem vários estudos hoje que já mostram que a questão do suicídio, ela também pode estar, ela está atrelada, não necessariamente a transtornos mentais, mas ela está atrelada ao modo com que nós vivemos em sociedade. As exigências hoje da sociedade podem nos trazer algum tipo de sofrimento e adoecimento que faz com que possa ter ideações suicidas ou até mesmo suicídio. Então, não necessariamente o suicídio está atrelado a um tipo de transtorno psicológico. Doutora Sandra Luiza Assis da Silva, nós queremos agradecer muito a sua participação ao Serviço de Prestação de Utilidade Pública que acabou de realizar e desejando muito sucesso nessa empreitada difícil que você tem pela frente. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Simp, 35 anos ao seu lado. O Simp cresceu e hoje estamos presentes nos 27 estados da federação, sempre na defesa do MEI, da micro e da pequena empresa. Venha você também fazer parte dessa história. Simp, 35 anos ao seu lado.
O Simp oferece ao associado a telemedicina, consulta médica à distância. Significa ser atendido de qualquer lugar, em qualquer dia e hora. Se você se associar ao Simp por R$10 por mês, você terá direito à telemedicina a partir de R$5 por mês por pessoa. Mais opções, acesse o QR Code.